melhor oportunidade para poder adentrar, chegar aí na sua casa. Obrigado pela receptividade, obrigado pela assiduidade, obrigado a todos os nobres senhores que têm acompanhado diariamente e periodicamente. No seu cotidiano, temos trazido temas e abordando uma série de análises recorrentes no nosso dia a dia. Tenho despertado aí a curiosidade relacionado a alguns temas até mesmo polêmicos, mas inédito às vezes para nós. Mas não muito surpreso, porque no nosso dia a dia sempre vamos perceber o quanto a necessidade de abrangência da discussão dos direitos relacionado ao cidadão brasileiro. É para exercer os seus direitos, a dignidade da pessoa humana e a sua cidadania. Entretanto, nobres senhores, não se esqueça de comentar, compartilhar. Não se esqueça, levanta da poltrona, folgado. Vamos agora a uma temática sobre os profissionais do sexo e o Ministério do Trabalho. Exatamente. O Brasil ainda carece de avanços em políticas públicas, de implementação e de sustentabilidade mais eficiente. Entretanto, há no mundo, no sistema do globinho, 3 sistemas legais sobre a prostituição. Entre elas temos o abolicionismo, o regulamentarismo e o proibicionismo. Abolicionismo, regulamentarismo e o proibicionismo. São essas 3 que vão regulamentar, na maioria dos países, como o Brasil, que ele adota qual? O abolicionismo. Por esta visão, por este ângulo, a prostituta é uma vítima e só exerce a atividade por a coação de um terceiro, ou explorador, ou agenciador, ou o famoso cafetão, que receberia parte dos lucros obtidos pelo profissional do sexo, como se todos os patrões não recebessem, cara. Por isso a legislação abolicionista pune o dono ou gerente de casa de prostituição e não a prostituta. E nesse sistema, quem está na ilegalidade é o empresário ou o patrão, e não há qualquer proibição em relação a alguém negociar sexo e fantasia sexual. Até mesmo aqueles que o sexo por telefone, o disque sexo. Não tem como, eu diria aos nobres senhores, considerar como crime o disque sexo, a não ser que o disque sexo cobrou além do mais. Foi abusivo. Aí é outro aspecto da conduta. A corrupção fica facilitada nesse caso. O Brasil adota esse sistema desde 42, quando entrou em vigor o atual e antiquado Código Penal, que está em reforma aí há mais de 5 anos. Ou bem mais, cara. Já no regulamentado para os profissionais, há vantagem e desvantagem. Essas são umas regulamentações muito conservadoras e exigências descabidas, como o caso de que a mulher se submeta a exames periódicos, o que não é exigido para outras profissionais, ou a de só exercer as atividades em locais determinados. Entre as vantagens, a possibilidade de ter um contrato de trabalho, seguridade social, inclusive aposentadoria, garantias, etc. Uruguai, Equador, Bolívia e outros países americanos adotam esse sistema, assim como a Alemanha e Holanda. No caso, por exemplo, europeu, não há exigência de exame de saúde. O Brasil já foi regulamentarista e as prostitutas eram fichadas pelas delegacias. O proibicionismo é adotado por pouquíssimos países, mas como o sistema vigente nos Estados Unidos, com sua poderosa indústria cultural, é muito conhecido.
Quem nunca viu em filmes, por exemplo, prostitutas sendo levadas presas? Por esta razão, é ilegal prostituir-se, ou seja, o Estado decide o que a pessoa pode ou não fazer com seu corpo. É de difícil aplicação em certos casos. Um presente após uma noite de sexo pode ser entendido como pagamento pelo serviço sexual. Tanto a prostituta quanto o dono da casa de prostituição e até o cliente são puníveis pela lei. Em dezembro de 2004, entrou no ar a versão online, um jornal voltado para prostitutas, com periodicidade mensal. A publicação traz reportagens sobre dia a dia dos profissionais do sexo e sobre os aspectos gerais de saúde, principalmente a preservação de doenças sexualmente transmissíveis e o HIV, a AIDS. O jornal recebe o apoio do Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde. Uma organização de prostitutas com sede no Rio de Janeiro, da mesma forma que o tabloide, a versão da internet tem artigos e matérias que tratam de direitos humanos, legislação e outros temas de interesse da categoria. Cerca de 70 entidades da sociedade civil desenvolvem ações com a prostituição, distribui o jornal gratuitamente em 17 estados. A violência atravessa o nosso cotidiano, buscando fundamentos diversos, cada vez mais improváveis e inconsistentes, seja para se justificar, como se fosse possível a sua legitimação através de argumentação, buscando na intolerância ou na indiferença com relação ao outro, que supostamente nós são diferentes, afinal. Será que a violência se justifica por algum meio? Entretanto, Senhor, a classificação brasileira de ocupação descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura hierarquizada, ou seja, de uma hierarquia que permite agregar as informações referentes à força de trabalho. Segundo essas características ocupacionais, que dizem respeito à natureza da força de trabalho, essas funções, tarefas e obrigações que tipificam a ocupação. É o conteúdo do trabalho, conjunto de conhecimentos, habilidades, atributos pessoais e outros requisitos exigidos para o exercício da ocupação. A globalização, as novas tecnologias de comunicação e informação e as novas formas na organização do trabalho vem alterando o mundo do trabalho e exigindo dos trabalhadores o desenvolvimento de novas competências para o exercício de um profissional. O próprio conceito de ocupação tem se modificado e, consequentemente, a classificação de ocupações necessita de atualizações e revisão que reflitam essas mudanças, de acordo com a evolução, a modernidade e que a adaptação desse direito. A classificação brasileira de ocupações passou uma intensa revisão ao final da década e no final do resultado de 2002 introduziu novos conceitos como o de família, de ocupações, apresentando uma estrutura mais simples e enxuta, com aproximadamente 10 grandes grupos, 47 subgrupos, 192 subgrupos e 592 grupos de base ou famílias ocupacionais. Ou seja, a nova versão toma como referência a última versão internacional de ocupações. Entretanto, o Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela gestão e manutenção da classificação brasileira de ocupações. O Ministério do Trabalho e Emprego, no uso da atribuição que conferiu o inciso 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal, no artigo 1º, aprovar aí a classificação brasileira de ocupação da CBO, versão de 2002, para o uso em todo o território nacional. Artigo 2. Determinar que os títulos de código constante na classificação brasileira de ocupações, no inciso 1, nas atividades de registro
inscrição, colocação e outras desenvolvidas pelo Sistema Nacional de Emprego, SINE. 2. Na relação anual de informações, RAIS. 3. Nas relações dos empregados admitidos e desligados. De acordo aí que trata a Lei 4.923 de 65. 4. Na autorização de trabalho para mão de obra estrangeira. 5. No preenchimento do comunicado de dispensa para requerimento do benefício seguro-desemprego. 6. No preenchimento da carteira de trabalho e previdência social, CTPS, no campo relativo ao contrato de trabalho. 7. As atividades e programa do Ministério Público e Emprego, quando for o caso. O artigo 3º, o Departamento de Emprego e Salário, DES da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego desse Ministério, baixará as normas necessárias à regulamentação, à utilização da Classificação Brasileira de Ocupações da CBO. Parágrafo único. Caberá a coordenação de identificação e registro profissional por intermédio da divisão da Classificação Brasileira de Ocupações. Atualizar a Classificação Brasileira de Ocupação da CBO, procedendo a revisões técnicas necessárias com base na experiência de seu uso. Artigo 4. Os efeitos de uniformização pretendida pela classificação brasileira são de ordem administrativa e não se estende às relações de emprego, não havendo obrigações decorrentes das mudanças da nomenclatura do cargo exercido pelo emprego. Artigo 5º. Autorizar a publicação da Classificação Brasileira de Ocupações, determinando o uso de nova nomenclatura nos documentos oficiais que alude aos incisos 1, 2 e 3 e 5º do artigo 2º, será obrigatório a partir de janeiro de 2003. 6º. Fica revogada a Portaria 1334 de 21 de dezembro de 94. 7º. Artigo 7º. Essa portaria entra em vigor na data da publicação. Entretanto, a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, CBO significa Classificação Brasileira de Ocupação, número 5.194 de 2005, profissionais do sexo. As condições gerais de exercícios trabalho por conta própria, na rua, em bares, boates, hotéis, rodovias, em garimpos, até em ambientes a céus abertos, fechados e em veículos, horários irregulares. No exercício de alguma das atividades, podem estar expostas à inalação de gases de veículos, à poluição sonora e à discriminação social. Aí ainda há dicas de contágios de DST e maus tratos, violência de rua e morte. A formação e experiência para o exercício, o profissional requer-se que os trabalhadores participem de oficinas sobre o sexo seguro, oferecida pelas associações da categoria. Outros cursos complementares de formação profissional, como, por exemplo, cursos de beleza, de cuidados pessoais, de planejamento e de orçamento, bem como cursos profissionalizantes para rendimentos alternativos, também são oferecidos pelas associações em diversos estados. O acesso à profissão é livre aos maiores de 18 anos. A escolaridade média não está na figura de 4ª a 7ª série de ensino fundamental. O pleno desenvolvimento das atividades ocorre após 2 anos de experiência. Entre aí, temos destacado, entre os incisos e alíneas, áreas de atividade: batalhar programa, minimizar as vulnerabilidades, atender clientes, acompanhar clientes, administrar orçamentos, promover a organização da categoria, realizar ações educativas no campo da sexualidade, a competência às pessoas, por exemplo, demonstrar a capacidade de persuasão, demonstrar a capacidade de expressão gestual, demonstrar a capacidade de realizar fantasias eróticas, agir com honestidade, demonstrar paciência, planejar o futuro, prestar solidariedade aos companheiros, ouvir atentamente, saber ouvir, demonstrar capacidade lúdica, respeitar o silêncio do cliente, demonstrar a capacidade de comunicação em língua estrangeira, demonstrar ética profissional,
manter sigilo profissional, respeitar código de não cortejar companheiro de colegas de trabalho, proporcionar prazer, cuidar da higiene pessoal, conquistar o cliente, recurso de trabalho, no caso, guarda-roupa de batalha, preservativo masculino e feminino, cartão de visita, documento de identificação, gel lubrificante à base de água, papel higiênico, lenços umedecidos, acessórios, maquilagem, álcool, celular, agenda. O exercício da prostituição. A legalização da prostituição significará não a discriminação, que já existe, mas a admissão da prostituição como profissão, implicando, por exemplo, o pagamento de imposto profissional por parte das mulheres prostitutas. A inscrição das mulheres prostitutas na segurança social não é a solução mais indicada para permitir o apoio social dessa população marginalizada. Há alternativas do rendimento mínimo da cobertura de saúde universal a toda a população, de programas de inserção social desenvolvida para as populações especialmente carentes. É importante ressaltar que países que admitem a prostituição como profissão, como é o caso da Holanda, não têm conseguido que essas inscrições se efetivem. As mulheres hesitam em assumir-se como trabalhadoras do sexo. Os patrões, para fugirem ao pagamento dos impostos e descontos, não procedem a essas inscrições. As estrangeiras sem autorização de residência estão impedidas de proceder a tais inscrições. A solução de proteção social só para quem paga imposto ou para contrapartida a esse pagamento enquadra numa filosofia de política liberal que não se enraiza na tradição. A prostituição e o tráfico são as formas de violência e são definidas como tal na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. A prostituição e o tráfico de mulheres são questões exaustivas, abordadas e condenadas por legislação internacional. O papel do Estado é fundamental, nem a política de não ingerência nos assuntos privados sem valores e costumes tradicionais pode ser invocadas para impedir a luta contra a violência. Entender por abordagem integral a articulação da temática, a condição feminina com as questões da violência, aprofundamento, duas componentes que parecem essenciais. A organização do Estado e da sociedade é baseada nas desigualdades entre mulheres e homens, a identidade de gênero. Entende-se por abordagem integrada a articulação entre os modos de intervenção dos mecanismos governamentais e não governamentais, estabelecendo aí fronteiras e definindo espaços de modo a utilizar racionalmente os recursos humanos e financeiros sempre escassos. Um plano para a igualdade deverá incluir a temática da pobreza como área transversal e não autônoma, conforme é reconhecido pela Plataforma de Pequim. Esse plano deverá prever ações de formação e pré-formação concebidas para a população especialmente carente, bem como apoio específico para famílias com educadores únicos. É importante rever a legislação vigente no que se refere às situações das mulheres imigrantes vítimas de violência, a situação das políticas relativamente à entrada no domicílio sem mandato judicial, em situações de perigo iminente, a legislação relativa ao uso e porte de arma, a rede pública de casas de apoio às mulheres vítimas de violência e a lei de proteção de testemunho no processo penal, admissibilidade de autorização especial de residência para estrangeira vítimas de tráfico. Por exemplo, em Joanesburgo, na África do Sul, pretende legislar a prostituição para a Copa do Mundo que aconteceu anteriormente nos primórdios do ano 2010. Tal medida seria adotada ou serviria para evitar um grande número de torcedores e turistas fossem detidos pela polícia durante a concepção. Os responsáveis pela segurança do país teriam pedido aos deputados que estudassem uma reforma legal nesses temas para evitar problemas com torcedores.
como uma das mais altas taxas de criminalidade do mundo, a África do Sul estaria recebendo naquela época 1 milhão de turistas durante o Mundial. Por esse motivo, senhores, o país pretendeu alterar as leis para não espantar os torcedores e, consequentemente, arrancar menos. A situação é interessante, senhor. É que, sendo a atividade do profissional do sexo uma profissão, inclusive regulamentada pelo órgão competente, a contar da emenda constitucional de 45 de 2004, a competência para apreciar as controvérsias decorrentes de tal modalidade de contrato, sim, é um contrato, pausou a ser da Justiça do Trabalho. Ser prostituta nunca foi considerado crime. Não há que se falar em legalização da prostituição. Como as casas de prostituição são proibidas no Brasil, todo o dinheiro arrecadado é ilegal. E, visto a prática, os interesses desses estabelecimentos em se legalizar é enorme. Mas será beneficiaria, afinal? Ou as casas de prostituição continuariam ou continuaram se beneficiando? A prostituição e a cidadania. Entretanto, nos dias atuais, para falar em cidadania, deve-se incluir também os chamados direitos econômicos, unidos aos direitos sociais. Passam a ser tratados como direitos econômicos, remunerado, que compreende o direito de toda pessoa ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. A Organização das Nações Unidas, a ONU, atendendo à reivindicação dos movimentos de mulheres em termos mundiais, vem reconhecendo e formulando em seus tratados internacionais os direitos sexuais e reprodutivos, considerados também como direitos essenciais a uma vida digna e cidadã. A modernidade exige que esses direitos individuais sejam vistos através de uma dimensão maior, onde o individual respeite o coletivo, onde o direito esteja em harmonia com o dever. Assim surge a discussão dos direitos coletivos e difusos, como a necessidade, a plena cidadania, a busca de cidadania. O direito de ter direito perpassa pelos direitos humanos, expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU. Nessa declaração, os direitos humanos são universais, indivisíveis, inalienáveis, e sua conquista tem sido uma luta constante de todos os povos. A cidadania, apesar de ser reconhecida pelas constituições de todos os países que têm assento na ONU, não tem constituição única para todas as sociedades. Nenhuma, eu diria, no seu cotidiano de muitas pessoas, ali tem uma aceitação. Uma das formas para reivindicar os direitos humanos é através da utilização dos instrumentos internacionais assinados e ratificados pelo Brasil. Quando da violação de qualquer dos direitos humanos em nosso país, eles têm forma constitucional. Todos aqueles que estão ligados à ONU e dos países e estados pertinentes, mas nem todos são signatários. Portanto, os direitos internos ampliados e fortalecidos com o direito internacional aprimoram o sistema de proteção de direitos humanos e tem como princípio da pessoa, o princípio da personalidade humana, da pessoa humana. Apenas com o cumprimento dos conceitos constitucionais, poderíamos até dizer que os brasileiros estão protegidos pela lei para exercer plenamente a cidadania. Mas não se pode falar que nossa legislação combina com a nossa realidade. Para que houvesse realmente o exercício pleno da cidadania, seria necessário que todas as pessoas vivessem seu dia a dia desfrutando plenamente seus direitos e deveres com dignidade. A limitação imposta pelo preconceito, a incompreensão, a intolerância determinam a exclusão social de grande parte da população que trata uma luta diária para sobreviver minimamente o exercício da cidadania para a população excluída, até essa por ser construída. A principal tarefa é a desconstrução de valores, tabus e preconceitos,
formados ao longo da construção da sociedade. Nosso Código Penal não se refere à prostituição em si, a pessoa que pratica o sexo com outra pessoa e obtém lucro para si. Deduz-se que a mulher ou homem que lucra com seu próprio ato sexual não está cometendo nenhuma infração penal, visto a inexistência de definição dessa prática como crime. E segundo a Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º, inciso 39. No campo desta matéria, não há nenhum amparo legal que regulamente essa profissão. Nossa legislação pertinente a este relacionamento labora e combina com a relação a essa atividade. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, não inclui entre as categorias de trabalhadores essa atividade, nem existe nenhuma norma em outro ramo do direito. Entretanto, encontramos algumas determinações para o caso de lacuna existente na lei. O artigo 8º, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com o uso e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo que for incompatível com os princípios fundamentais deste. Pode-se dizer que não existe na legislação brasileira nenhuma proteção a esse trabalho, ofício ou profissão, até o presente exato momento. O profissional do sexo, como qualquer outra pessoa, é sujeito capaz de direito e obrigações na ordem civil. O nosso Código Civil ampara sem distinção entre nacionais e estrangeiros, quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis. O processo de crescimento de uma sociedade, superação de preconceitos e respeito às diferenças, é naturalmente lento, e as mudanças no ordenamento jurídico, para que atinja todos os componentes de uma sociedade, só é feito através de muita luta. Um trabalho organizado da categoria poderá levar, como já vem acontecendo, uma situação de domínio e soberania das profissionais do sexo, que poderão exercer suas atividades profissionais com liberação, responsabilidade e segurança. O Brasil ainda carece de avanços em políticas públicas de implementação e de sustentabilidade mais eficiente para que abrigue um número considerável de mulheres efetivamente cidadãs, não somente mulheres eleitoras, simplesmente. Abrir espaço para uma ampla participação feminina é preciso, como bem a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação. A visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de enunciar em discurso que vise a legitimá-la. Aprovações de leis de combate à violência feminina, como a Lei Maria da Penha, bem como outros avanços legais, são de grande importância. Mas entre o cumprimento efetivo de discurso jurídico legal, a incorporação social da necessidade de uma convivência respeitosa, há uma distância que somente uma educação sólida em direitos humanos pode fazer cessar. Dizem que a mulher fala muito, ela conversa mais do que o homem. Mas isso não é verdade. É porque para o homem entender e compreender a mulher, ela tem que repetir 2 vezes até mais, porque o sujeito, o macho, não entende. Um estudo mais aprofundado da prevenção dos riscos psicossociais, ainda que sua coação esteja longe do desejado, o empresário possui uma dívida de seguridade ante os riscos psicossociais. Uma dívida de seguridade cujo cumprimento pode gerar oportunas consequências jurídicas. Desse modo, a adoção de medidas de prevenção do assédio sexual, o adequado tratamento da denúncia da vítima,
pode exonerar a empresa da responsabilidade indenizatória por perdas e danos que poderia recair sobre a empresa e eventual ação de responsabilidade. Mesmo no caso que o assediador não seja diretamente o empresário, respondendo esse por culpa em elegendo ou vigilando, é evidente que o legislador não pode prever e disciplinar todo o aspecto da vida social, por mais que tente adequar leis para suprir as exigências de uma sociedade globalizada, que se transforma rapidamente. Nossa jurisprudência tem se mostrado progressiva ao reconhecer ao transexual o direito a uma nova identidade sexual, mas ainda não consegue delimitar o alcance social dessa nova identidade. Nobres senhores, aí está o aspecto relevante acerca dos profissionais do sexo e o Ministério do Trabalho. Aqui são apenas algumas pontuações que venho pesquisando diariamente e periodicamente. Receba aí o meu abraço, o meu carinho. Estou aberto à sua colocação, à sua disposição. Receba aí o meu abraço, o meu carinho. Não se esqueça, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer Newton Marcos. E vamos ao direito à informação. Bem-vindos!